Olá, pessoal, bom dia. A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Nós estamos fazendo aqui os estudos bíblicos. A gente está estudando bastante sobre Paulo, sobre as cartas de Paulo. A gente já fez uma introdução na vida de Paulo, né? A gente já falou bastante das viagens missionárias e depois começamos a entrar nas leituras de cada carta, né? A gente já entrou em Romanos, fez a leitura, o nosso estudo. A gente entrou na primeira carta de Paulo aos Coríntios, fizemos a leitura dela inteira. Terminamos o domingo passado, né? E aí, antes de começar a próxima, que é a segunda carta aos Coríntios, inclusive é um tema que Paulo aborda totalmente diferente, essa carta da primeira carta, né? A gente viu que a primeira carta, ela foi muito focada nos problemas que a igreja de Corinto estava passando, né? E que Paulo ficou sabendo através dos irmãos de lá, né? E já a segunda carta é um pouco diferente, a gente vai falar dela, mas hoje a gente vai trazer um tema específico através do pastor Vani que vai trazer um tema hoje. A gente vai passar a palavra para ele. Mas antes eu vou fazer então a oração para a gente começar o nosso estudo de hoje. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por permitir hoje que estejamos aqui todos reunidos, Senhor, na Tua presença, para estudar a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe o pastor Vani e usa ele como um instrumento para nos enviar, Senhor, a Tua mensagem, Pai. Também nos capacite a cada um que vai ouvir a Tua mensagem, Pai. Capacite e abre nossos ouvidos para que a Sua mensagem seja adequadamente transmitida para nós. Nos capacite que a gente entenda o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor quer dizer para nós através do pastor Vani, Senhor. Peço também uma bênção hoje especial, né, para a irmã Ângela, que está fazendo aniversário, Senhor. Cubra ela de bênção, dê um presente especial para ela, uma bênção, que ela sinta a Tua presença, que ela sinta o Teu amor nesse dia, Pai. Em nome de Jesus eu oro a Ti. Amém. Amém. Pastor Vani, agora passo aqui a palavra. Amém. Vamos lá. Então, hoje, como o Marcelo falou, é um tema específico só para hoje, né? E eu vou falar sobre medo. Que o medo é um gigante que a gente precisa enfrentar, né? Se perguntar aqui, todo mundo... A gente sempre tem medo de alguma coisa, né? A gente sempre tem medo. E o medo, ele é uma coisa muito antiga, né? Muito antiga. Porque começou onde? Começou lá com Adão e Eva. Começou com Adão e Eva. Porque quando eles pecaram, né? Que eles comeram do fruto, que Deus foi andar lá no jardim, chamou por ele, quando encontrou, ele falou o quê? Eu me escondi porque estava nu e tive medo. Então ele passou a ter medo. Ali já começou o medo. Então você entende que o medo, a definição de medo, né, é uma sensação desagradável, desencadeada pela sensação de perigo real ou imaginário. Isso é a definição de medo. E aí, e medo também é temor. Só que quando nós falamos, eu achei bem legal quando você procura sobre temor a Deus. Quando fala de temor a Deus, a definição, ele fala assim, que é um sentimento de respeito e reverência praticada pela doutrina cristã, segundo previsto no livro de Hebreus, da Bíblia Sagrada. Ele dá o versículo lá de Hebreus 12, 28 a 29, que fala, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, o significado para nós de temor, esse temor a Deus não é medo de Deus, é obediência, é cumprimento das regras estabelecidas por Deus, como a doutrina cristã. Então, esse é o temor. Né? Então, o medo é o quê? É o pânico, é o susto, é o temor. E o temor a Deus é o respeito, é a reverência, é a adoração. Né? E esse temor a Deus
a gente aprende a ter. Quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a se aproximar mais de Deus, você aprende a ter esse temor. Agora, o medo, não. Você não precisa aprender a ter medo. O medo tá na gente, tá ali, fica na gente. E a gente tem isso. Não tem como, né? E nós temos medo de muitas coisas, né? A gente pode falar aí que a gente tem medo da violência, a gente tem medo de acidente de trânsito, a gente tem medo de ser assaltado, do desemprego, né? Que o Marcelino passou aí tanto tempo, né? Com problemas. E a gente tem esse medo, porque a gente tem o medo de não conseguir manter a nossa família. A gente tem medos, aquele medo, como diz assim, que está dentro da gente, sabe? Aquele medo de escuro, medo de... A Débora já falou aqui, medo de barata, medo de ficar sozinho, tem gente que tem medo de altura. Tinha um cara que trabalhava comigo que ele não tinha medo, ele tinha pânico de aranha. Se ele visse uma aranha no lugar, ele não entrava, que era uma coisa absurda, e não precisava ser aranha grande, qualquer aranha. Então nós temos esse medo. E também nós temos aquele medo de natureza espiritual. Às vezes, pessoas que têm medo de demônio, medo de ser vítima aí de uma macumba, de uma feitiçaria, de coisas assim, que também são medos que nós temos, mas um medo já espiritual. Só que o medo também, vamos dizer assim, ele age como um mecanismo de defesa nosso. Porque, como assim, se você não tiver medo de atravessar uma rua movimentada, você vai enfiar na frente dos carros e vai acabar sendo atropelado. Então, esse medo faz com que você tenha cuidado para fazer as coisas. Que você se precaver em tudo que você vai fazer. Então, o que eu quero falar hoje é exatamente sobre isso. Que sobre a presença de Jesus afasta o temor. Que é o medo que nós precisamos, que ele precisa ser enfrentado. E eu queria começar falando um pouquinho sobre Jacó. Jacó, ele foi um homem escolhido por Deus, né? E Jacó, ele teve umas ocasiões da sua vida que ele sentiu muito medo. Mas todo o medo que Jacó sentia era devido às atitudes dele. Ele fazia alguma coisa e aquilo gerava medo nele. Por exemplo, ele teve medo porque ele havia enganado o seu irmão e o seu pai. Todo mundo lembra da história, sabe quem que é o irmão de Jacó, né? Sim, né? Foi Esaú, que ele foi da primogenitura, tal. Então, quando ele enganou, ele teve medo. Aí, lá na frente, ele teve medo do quê? Do sogro. Ele ficou com medo do sogro tirar as mulheres dele, então ele fugiu do sogro, saiu escondido, porque ele teve medo. Então, eram atitudes. Aí, lá na frente, ele teve medo de quem? Do irmão, quando ele estava voltando para casa. Que o irmão estava vindo com 400 homens, ele teve medo de que o irmão o mataria, porque ele havia enganado o irmão. Então, as atitudes dele geravam medo. Então, ele fazia uma coisa e depois tinha medo do que ele tinha feito, aquilo causava medo nele. E teve também a ocasião em que ele teve outro tipo de medo, que aí foi o temor a Deus. Foi quando ele teve a visão, né, da escada, e Deus mostrou para ele que, né, ele seria... Vamos ler lá? Uma parte só, lá em Gênesis 28, 16 a 17. A Débora vai ler aqui. Gênesis 28, 16 e 17. 28, 16 e 17? Isso. Abre o microfone. Pode ler. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, ó Senhor, está neste lugar e eu não sabia. E tremendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então, olha só, ele descobriu que Deus estava vendo tudo que ele fazia e estava no controle de tudo. Lá antes ali fala que na visão dele, fala que a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás.
para o Ocidente e para o Oriente, para o Norte, para o Sul, e por aí vai. Então ele teve temor, ele teve respeito sobre aquilo, ele teve reverência a Deus. Então foi um medo ali, um temor diferente que ele sentiu, porque ele sentiu realmente a presença de Deus na vida dele. Para você ver como é diferente o medo, aquele medo que a gente sente das coisas, às vezes que a gente faz, né? Às vezes a gente faz uma coisinha errada ali, você fala, puxa, eu não devia ter feito isso e tal, né? E ele sentiu muito desse medo das coisas que ele fez. E depois ele veio sentir esse temor de Deus, da presença de Deus na vida dele, essa reverência, esse respeito que ele teve quando ele viu que Deus estava no controle. E aí agora nós vamos lá para Isaías 59:2. Deixa eu abrir aqui. E que fala que o pecado, vou falar sobre o medo e o pecado. 59, versículo 2. Que fala que o pecado nos separa de Deus. Essa separação, ela produz o quê? Insegurança no ser humano. Débora vai ler. Foi? Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Esqueci de abrir o microfone aqui. Toda a palavra do Senhor leva o homem o quê? A andar em santidade. Porque caso contrário, se o homem não estiver andando em santidade, de acordo com a palavra de Deus, cria essa barreira. E qual que é essa barreira? É o pecado. Porque o pecado é a barreira de separação entre o homem e Deus. Por quê? Porque o pecado, ele não nos deixa ouvir a voz de Deus. Porque nós temos, né, a tendência ali de buscar a coisa mais fácil para a nossa vida, de resolver as coisas da maneira fácil. E na maioria das vezes, essas coisas fáceis, elas vão contra a vontade de Deus. E o pecado é tudo aquilo que vai contra os princípios bíblicos. Então, se eu estou contra os princípios bíblicos, eu estou desobedecendo a Deus. E quando eu desobedeço a Deus, eu trago para a minha vida o quê? A ausência de Deus. Porque o Deus, ele não vai conviver com o pecado. Entendeu? Então, quando você peca, você se afasta de Deus. Então, existe essa separação. E quando eu não obedeço, essa ausência de Deus vai cada vez me causando mais medo das coisas. Porque eu perco a presença de Deus. Então, tudo vai se tornando grande, vai se tornando um absurdo as coisas. Então, vai me trazendo medo. Mas quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, nós erramos sim, que nós cometemos erros, porque o problema não é que você erra, que você peca, não, porque nós sempre vamos pecar, sempre vamos errar. Só que esse pecado, esse erro, não pode nos separar de Deus. Por isso que nós temos que confessar os nossos pecados, nós temos que ir a Deus, nós temos que estar dispostos a ser moldados pelo Espírito Santo, para que nós possamos realmente ser transformados. Porque a pessoa que tem uma vida diante de Deus, ela não tem por que ter medo. E nós vamos ver aqui mais adiante isso, que o afastamento de Deus gera muito medo. Pode, deixa a Débora quer falar aqui, peraí. Só lembrando aqui um pouquinho. Medo é aquele medo, pânico, né? Eu, por exemplo, pavor de barata. Então, é medo, susto, pânico. O temor é diferente, né? O temor é reverência, é um respeito. No caso, estamos falando de Deus, então, temor, quando a gente tem temor ao Senhor, é um respeito, uma adoração, praticamente, que nós temos a Deus. É diferente de ter medo de Deus, né? Então, porque o temor e o medo, eles andam juntos, mas são coisas diferentes, certo?
Amém. Aí Posso, vamos... posso, Pode falar, mestre. posso atrapalhar só um pouquinho? Não, então, eu queria só dar um exemplo, um testemunho mesmo sobre essa questão do medo, né? O pastor falou do medo espiritual, né? E então, um pouco falando disso, né? Eu tinha muito medo de, que nem o pastor estava falando aí, medo de coisas estranhas, né? Coisas que a gente não entendia no mundo espiritual aí, né? Sonhar com monstros, com coisas assim, sabe? Medo do sobrenatural, né? E aí, quando eu era pequeno, eu tinha muito medo, sonhava muito. E eu vi também que o desconhecimento ou a distância, né, desse nosso Deus maravilhoso, do nosso Jesus, ele acaba nos deixando assim, né, meio, vamos dizer assim, meio com medo, né, por não conhecer, né, com bastante afinidade o nosso Deus. Então, eu fui curado desse meu medo que eu tinha, né, quando criança, e fui curado desse medo quando eu me aproximei de Jesus, quando eu conheci mais de Jesus, quando eu conheci mais do nosso Deus, né, entendi mais, né, das questões espirituais e quis ter uma evolução espiritual mais perto de Deus, foi aonde eu consegui curar o meu medo, né? E muitas vezes o desconhecimento gera esse tipo de coisa, né? Então, o afastamento de Deus realmente ele só piora as coisas, né? A mesma coisa, eu tinha medo de morrer, né? Ah, vou morrer. Quando você tem uma segurança em Deus, você perde esse medo, né? Então, realmente, quanto mais a gente vai se aproximando, quanto mais a gente vai entendendo, conversando, tendo intimidade, né, com Deus, esse medo a gente vai perdendo, esse medo espiritual, né? É verdade. É isso mesmo. Jacó ele tinha medo, por quê? Porque ele enganou. Então, devido às consequências do ato dele, ele tinha medo de ser enganado também. Ele achava que tudo ia contra ele. E o que você falou aí, Marcelo, é muito legal, porque a gente vê que o medo, ele não procede de Deus, né? Você tinha medo antes de você ter o conhecimento da palavra, antes de aceitar a Jesus. Então, olha o que fala lá em 2 Timóteo 1,7. É exatamente sobre isso. Ó. Diz assim, peraí, 1,7 aqui. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, olha só, Deus não dá espírito de medo, de covardia para a gente. Mas a gente só vai entender isso quando a gente conhece esse Deus. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê o que Deus já fez, o que Ele está fazendo, o que está por vir, que a gente passa, não tem mais esse medo. Esse medo não existe. É lógico, eu não estou falando do medo de barata, do medo, não é isso. É lógico que esse medo a gente vai continuar tendo. Quem tem vai continuar tendo, né? Mas eu digo, como você falou, esse medo espiritual, eu vou morrer, eu estou não sei o quê. Por que para nós cristãos a gente faz ali aquele culto quando a pessoa morre? A gente canta os louvores, a gente faz as coisas, porque a gente sabe que aquela pessoa está salva, que aquela pessoa, nós vamos encontrar aquela pessoa com Jesus depois. Então não existe esse medo. Tristeza, sim, de ter perdido um ente querido. Mas não existe esse medo, por quê? Porque a gente sabe da salvação da pessoa, a gente sabe que a pessoa vai estar lá. Então, Deus não nos deu esse espírito de medo, né? Ele nasce no coração do homem esse medo por causa do pecado. Tanto que você vê que não falei que era para pessoa que morreu. Peraí que agora eu só perdi o fio da meada aqui. Nasce no coração do homem o medo quando existe o pecado. Tanto que você vê que uma criança, ela não tem medo. Se você pôr a criança num lugar e falar para ela pular, ela vai pular. Se você falar der qualquer coisa na criança, falar, come isso aqui, ela vai comer. Porque ela não tem maldade ainda.
Então, ela não sabe o que é medo, ela não sabe o que é certo ou errado, né? Então, não existe o medo para essa criança, né? E ela existe, e ela tem essa segurança da pessoa que está com ela, né? Então, o medo, ele não faz parte do plano de Deus para a vida do cristão. E nós vamos ver aqui alguns versículos que falam sobre isso, de que o medo, ele não procede de Deus. É o que o Edgar acho que quer falar. É. Levantou a mão. Oi, tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Só uma coisa rápida. A palavra medo, ela vem de uma. Você pega da origem dela do latim lá, o metus lá, né? Que é uma. Ele tem no sentido de ansiedade e inquietação por não conhecer. Então você tem medo às vezes de coisas que você não conhece. O desconhecido te causa medo, né? O medo pode ser uma coisa de uma coisa real ou imaginária. Então, assim, você ter medo do desconhecido, que é que a maioria das pessoas tem, é, é o que nos causa essa situação difícil. Por exemplo, a Débora falou do medo da barata. Se ela estudar a barata, se ela pegar uma barata e estudar, que a chance é mínima, zero, né? Mas não sei que ela pegue a barata e estude tudo sobre a barata e descubra que realmente você tem que ter medo mesmo dela, porque ela transmite doenças, ela tem problemas, né, que podem ser causados, né, pela própria composição dela, e ela vai te dar um problema, né? Então você tem que ter mesmo um pouco de medo dela, né? Medo no sentido assim, né? Ficar à distância, não tocar, não passar, você pode ter alergias e tudo, né? Mas se você estudar, você não vai ter medo dela, que você vai saber que ela não vai poder provocar nenhum mal terrível, nem vai te engolir, morder, né? Então, muitas pessoas têm medo da morte, né? Por uma questão de não, a gente tem esse medo por ser o desconhecido, no sentido da gente não, como vai ser lá? Vai ser bom, mas é bom, mas como assim bom, né? Então a gente não tem então a gente tem essas, como se fossem fobias, né? De coisas do desconhecido. E acho que é o que mais tem, né? O que mais a gente tem. Como é que vai ser o futuro? Se eu vou ter dinheiro, se eu vou ter condições de me sustentar, se eu vou ter uma série de coisas, isso que gera medo para a gente também, né? E a confiança, quando se torna confiança, esse medo desaparece um pouco, né? Ele sai um pouquinho de cena, né? Quando esse medo substituído por confiança. Então, em Deus, você começa com essa confiança de que nenhum mal, né, apesar de você ter sempre as precauções, nenhum mal vai te atingir por questão de você estar confiando em Deus. Por mais que aconteçam coisas, né? Você começa a ter confiança, né? E substitui o medo, né? Mas isso só um posicionamento, tá? E tem muito medo também que são de traumas, né? Às vezes a pessoa sofreu algum trauma, alguma coisa muito grave, e aquilo gerou um medo nela e ela não vai conseguir fazer aquilo mais, que gerou um trauma, né? E a gente fica com isso, e dificilmente a pessoa vai se livrar disso, vai precisar fazer um tratamento, né? Que são traumas. Às vezes, por exemplo, tem gente que sofre um acidente de carro e a pessoa não consegue mais andar de carro. Ela não consegue, porque ela teve um trauma, uma coisa muito grave com aquilo. Então, são coisas que também causam isso. E aí, voltando, né, o que eu tinha falado aqui, é que o medo ele não faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Né? E aí eu vou pegar aqui Mateus 10. Deixa eu pôr aqui. Mateus 10, 26. Ele fala assim: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E peraí que eu me perdi aqui. Isso é falta de prática, negócio de aula, viu, gente? Que a gente não está acostumado nesse negócio de dar aula. E aí o 28... Desconhecido, né? Olha o medo aí, tá vendo? É o medo do desconhecido, quando você não tem algo que você está dominando no sentido do conhecimento da sequência. Exatamente. Te dá um certo... Será que está bem? Não, mas é uma coisa que você vai dominando, né?
É verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí ele diz aqui, ó, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Olha só como é, né? Aqui, esse Jesus aqui estava falando que eles iam passar por um monte de coisa, um monte de problema, um monte de dificuldade, que ia ter de tudo, mas que eles não tinham que ter medo. O que eles tinham que ter medo aqui, você trazendo de uma maneira bem clara, era de perder a salvação. Não importava se eles iam morrer, se eles iam sofrer, se iam apanhar, se iam ser exilados, não importava. Nada daquilo eles tinham que temer. O medo deles tinha que ser o quê? Diz aí, de perder a alma, ou seja, de perder o céu. Esse que tinha que ser o medo deles. E nós não podemos ficar ali trazendo para nós aqui, nós não podemos ter medo de falar de Deus para as pessoas. Nós não podemos achar, mas eu vou falar, o que aquela pessoa vai achar de mim? Ah, não, a pessoa vai falar, não vou fazer isso. Não, é exatamente isso aqui que Jesus estava falando. Olha, vocês vão levar a palavra, vocês vão fazer, vocês vão falar, mas vocês também vão apanhar, vocês vão ser presos, vocês vão ser apedrejados, vai acontecer um monte de coisas, vocês vão ser perseguidos, mas vocês não podem ter medo, porque isso é só corpo, é só agora. Esse sofrimento de vocês é só agora. O que importa é o que vai ser lá na frente. Então ele fala, não tenham medo, ó, não precisam ter medo dos que matam o corpo, porque não podem matar a alma. Então a gente não precisa ter medo que você vai ser... fugiu a palavra. Fugiu a palavra. Mas você não precisa ter medo porque você vai ser colocado de lado porque você vai falar de Deus. Não. Né? Não pode. Você não pode pensar dessa maneira. Você fala, no meu serviço, ninguém sabe que eu sou crente. Né? A gente ouve muito isso. Mas por quê? Porque você tem medo do que as pessoas vão achar, vão fazer, vão falar de você? Não, você não pode ter medo disso. Ó, que diz em Mateus 6, 25 a 32. Vamos ver lá. 36, do 25 ao 32. Diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Você quer falar? Está falando amanhã, né? É que a Débora vai falar. Aqui nesse versículo é um versículo que a gente tem que estar sempre lendo e remoendo, né? Porque a nossa tendência de pessoas ansiosas é de a gente ficar preocupado mesmo com o dia do amanhã e acabar tendo medo do dia do amanhã, né? E a palavra do Senhor aqui está falando, por que a gente vai se preocupar? Só que a nossa primeira atitude é confiar naquilo que o Senhor tem para nós e descansar nele. E quando a gente não
consegue descansar no Senhor, a gente se preocupa com o que vai comer, com o que vai beber, com a faculdade dos filhos, com quem vai casar, com quem deixa de casar. Exatamente, principalmente quando a gente já passa dos 50 anos, a gente fala, nossa, eu vou me aposentar, o que vai ser na minha aposentadoria? Vai dar, não vai? Então, é uma preocupação, essa preocupação, claro que todos nós temos, mas essa preocupação não pode virar uma doença, uma ansiedade que começa a atrapalhar aquilo que Deus tem para nós como ministério, tem para nós como dom, como revelação. Porque às vezes a gente está tão focado no amanhã, tão preocupado com o amanhã, com tanto medo de coisas que possam acontecer, que a gente começa a atrapalhar aquilo que Deus tem para nós. E aqui fala que nós temos que descansar, que se Deus cuida da erva do campo, você acha que não vai cuidar de nós que somos seus filhos? Só que aí é um outro trabalho, é um trabalho da gente descansar, da gente confiar, da gente orar e realmente, não é relaxar, mas descansar no Senhor. E para pessoas ansiosas, como eu, por exemplo, isso é um exercício, porque não é fácil da gente ler a Bíblia, eu confio, eu creio, mas eu falo, eu vou fazer. A gente começa a fazer, daqui a pouco está orando de novo e preocupada de novo, né? E começa a enrugar tudo a testa, porque a gente se preocupa com o que vai ser quando crescer, com a faculdade, depois para casar, depois com os filhos, depois com os netos. Parece que não tem fim. Mas eu creio que nessa manhã o Senhor está falando conosco, que não tenhais medo, não tenha medo. O Senhor, quando você entrega a sua vida para Ele e deixa Ele te guiar, o Senhor controla, Ele direciona, Ele encaminha a sua vida. E nós temos que descansar no Senhor e não deixar que esse medo venha nos consumir. Isso aí. Está dizendo é o quê? Não é que tem gente que pega isso aí e fala assim, então não vou fazer nada, né? Vou ficar deitado no sofá e Deus vai cuidar de tudo. Aí também não dá, né? E não é isso que a gente está falando, né? Está falando que a gente não deve ter aquela preocupação em demasia, né? Não pode ser aquela coisa absurda. Você tem que preocupar, sim, com o seu futuro, de se prevenir para o que vai vir, como você colocou aqui, depois que passa dos 50, né? Preocupar com a aposentadoria, essas coisas são coisas normais que cabe a nós, né? Mas não pode ser aquela coisa de que eu vou só trabalhar e o resto não importa. É nesse sentido, de não ter essa preocupação. Pode falar, Edgar. Rápido. Você tinha comentado no começo aí medo do escuro, né? Medo do escuro, uma coisa simples, né? Mas quantas vezes você está num lugar escuro que você acende a luz e tudo aquilo você vê, puxa, estava com medo disso? Não tinha nada de errado aqui, né? Então, assim, talvez essa questão mesmo do conhecimento da palavra, de andar mais com as coisas de Deus, de estar mais próximo de Cristo ali no dia a dia de você, isso te reduz essa coisa do medo, essa ansiedade, esse medo vai diminuindo um pouco, até o ponto de você confiar e falar, não, eu não tenho que ter medo dessas coisas, né? É como andar com o pai. Você conhece muito bem seu pai, você anda junto com ele, e por conhecê-lo, né? E você criança ali do lado do seu pai, conhecendo, você fala, não vou ter medo, meu pai está aqui do lado. Se vir qualquer coisa aqui para cima de mim, eu puxo meu pai e falo, pai, me ajuda aqui, ó, o cachorro está vindo para cima de mim, alguém está querendo me pegar, alguma coisa. Então, a confiança no pai, né, a confiança em Deus e o conhecimento de Deus, né, cada vez mais, buscar esse conhecimento dia a dia, te dá essa condição de enfrentar sem muito medo. O medo é natural, é nato do ser humano, mas ele reduz a partir do momento que você começa a confiar em Deus. Que mesmo que aconteça coisa ruim, mesmo que quebre, que caia o mundo, vamos dizer, brincando, assim, que seu mundo realmente desabe mesmo e tal, mesmo assim você não vai temer, porque você tem ansiedade tolhida ali, você tem aquilo tudo, será que vai dar certo? Não, Deus, confia em Deus, né? Mais você confia em Deus, mais você deposita, né, todos esses seus medos, né, ali em Deus, fala, não, isso não é comigo, eu não devo viver isso, você vai enfrentando com menos, não com tão medo, né? Porque tem gente que tem muito medo, né? Tem muito medo, tem medo de sair, medo de voltar, medo de comprar, medo de tudo, né? Isso não deve fazer parte do cristão, né? Essa confiança tem que ser, né? Bota nas mãos de Deus, ora para fazer tal coisa, pede a Deus direção para outra, e aí o medo não vai fazer parte
esse teu dia a dia, né? Ou pelo menos vai reduzir, né? Talvez essa é falta de conhecimento mesmo, né? Da obscuridade, o que tem lá no escuro. Acende a luz é a palavra. Acendeu, pronto, estou vendo o que está acontecendo. Começa a ficar mais clara a sua vida, né? É acender a luz, é o interruptor ali de Deus ali, ó. Pop, acendeu, clareou, né? Apagou, opa, o que será que tem ali, né? Então, o conhecimento da palavra nos torna, né, capazes de enfrentar o medo, né? Acho que é isso. Verdade. Rosi, pode falar. É. Então, tava falando, a Elzia colocou aqui medo de pessoas que morreram, né? Como enfrentar alguma coisa assim ela colocou. E eu estava lembrando aqui que até eu falei outro dia lá na igreja, que antes, quando eu comecei para a igreja, eu tinha muito medo. Quando eu conhecia Jesus, entreguei minha vida, eu tinha medo de ir em velório, eu não ia em velório, eu evitava ir em velório. E quando tinha que ir em velório, eu era aquela situação que eu não dormia de noite, não era uma situação estranha, assim, muito ruim de você não dormir, você passar a noite, parecia que você não tinha dormido a noite inteira, né? E depois, com o tempo, quando eu fui me aprofundando mesmo nas coisas de Deus, e aí eu comecei em velórios normais, e hoje eu vou assim de boa, não tem problema nenhum. Não vi meu pai morrendo, né? Tava junto com ele, segurando na mão dele na hora que ele morreu, né? E não tenho problema nenhum com isso, porque assim você sabe o que significa a morte. Para o cristão, não é, acho que não assim, você não pode ter esse medo, né? Você que conhece a palavra de Deus, você que entregou sua vida para Jesus, você não pode mais ter esse medo. E de saber que, assim, o que morreu, morreu. Acabou. A palavra de Deus, Jesus disse que eles não têm como voltar. Existe um abismo entre aquele que está lá e entre o que está aqui, o que está lá embaixo, ou lá em cima, sei lá onde. Mas não vem. Ele fala isso lá em Lucas, né? Na parábola do Lázaro lá e do rico, né? Que não adianta, que ele não vai conseguir vir aqui, né? Então, quando você tem esse conhecimento de Deus, como o Edgar falou aí, o conhecimento de Deus, você não pode ter mais esse medo. O cristão não pode ter esse medo. Não tem como, né? O morto vir aqui e te falar alguma coisa, ou te assombrar, ou puxar teu pé, como algumas pessoas brincam, né? Não existe esse medo, né? Não pode existir esse medo no cristão. Então, por isso que a gente tem que estar aprofundando na palavra de Deus. Porque o que procede disso daí é do maligno. Então, você tem que repreender, se vê alguma coisa, repreende, porque não é de Deus. O seu ente querido que está lá, não sei na onde, não sei onde que ele vai estar, ele não vai vir para falar algo para você. Se vier, você tem que repreender, porque é do maligno, procede do maligno. Porque Jesus disse que ele não viria, né? Então, você tem que acreditar nisso. Então, era isso. Quando eu tinha medo, era falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente não tem que ter esse tipo de medo. E o medo de amanhã, como eu estava falando, né, a partir dos 50, a gente tem esse temor. Mas você também não pode focar nisso daí também, não, porque senão você entra em parafuso. Hoje eu falo que eu vivo a curto prazo, eu não vivo a longo prazo mais. Eu não programo minha vida mais a longo prazo. Não programo. Desde que eu perdi meu cunhado com 54 anos, de repente, assim, ele morreu, estava um rapaz forte, saudável, de repente teve um câncer, em 6 meses ele morreu. Ele teve aquele câncer de pâncreas, né? Então, 6 meses, né? E a partir da morte desse meu cunhado, que já faz 11 anos, eu nunca mais projetei a minha vida a muito longo prazo. Porque você não adianta, você não sabe quanto tempo você tem. Então, eu vou ficar preocupado com daqui 30 anos, eu não sei se eu vou estar viva daqui 30 anos. Então, eu não programo minha vida desse jeito. Meu programa, eu vivo hoje, o máximo, eu falo para o Edgar, o máximo 6 meses. Depois de 6 meses, está com Deus, está nas mãos dele, e eu não vou me preocupar mais com, assim, sabe? Então, acho que assim, a gente vive melhor do que você ficar se preocupando a longo prazo, que senão você fica, nossa, será que a aposentadoria vai dar, como a gente, Débora falou, vai dar para a gente sobreviver? Eu não sei se vai dar. Será que ninguém vai ficar doente, vai morrer, não sei o quê? Então, se você ficar pensando assim, você não vive o hoje, a gente não vive o hoje, então nós temos que viver o hoje. Nós temos que nos preocupar com um presente, né? Com aquele presente que Deus nos deu hoje. E é isso, para você conseguir ter uma vida mais tranquila. Amém? Amém, é isso mesmo. A gente não pode ter aquele medo neurótico, né? Aquele medo mórbido ali, que tira a gente do sério, que tira a paz, que rouba a nossa paz, a nossa tranquilidade.
né? O Edgar falou, você ter aquele medo, tudo bem. O medo, ele nos faz ter cuidado com as coisas, né? Faz a gente pensar nas coisas, pensar antes de fazer. Então, mas você não pode ser aquele medo neurótico, aquela coisa absurda, como às vezes namorados que têm aquele olha o que diz aqui em 1 João 4:18. Vamos ler aqui, ó, 1 João 4:18. Diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, quando você ama a Deus, quando você conhece a Deus, como o Marcelino falou, esse medo vai embora. Esse medo desaparece. Você vê que tudo ali gira em torno do conhecimento, né? De estudar a palavra, de entender a palavra. Foi o que o Edgar falou, de acender a luz. Débora está soprando aqui para mim. De acender a luz. E a luz é o quê? A palavra de Deus. Quando você busca, quando você entende, quando você perde esses medos. Esse medo, o medo de morrer, o medo de gente morta, o medo de ver assombração. Você perde isso, porque você sabe o Deus que você confia. Você entende a palavra, você sabe que aquilo ali não vai acontecer. Porque se acontecer, não é de Deus. Então você repreende e pronto. A minha avó contava que eu não conhecia o meu avô, né? Que quando o marido dela morreu, meu avô morreu, ela falou que na noite que ela voltou para casa, que ela foi dormir, ele apareceu no quarto dela. Ela falou que viu e conversou, eu vim falar com você. Aí na hora ela repreendeu, ela falou, não, isso não é de Deus, isso é coisa do diabo, porque você já morreu, se você morreu, você não pode estar aqui. Ela falou que nunca mais teve essa visão, nunca mais apareceu. Então essas coisas são coisas que... porque eu estou falando isso por causa a Elzinha comentou isso. Nós não temos que ter medo disso. É se apegar em Deus. É buscar o conhecimento da palavra, entender que essas coisas, se acontecem, você tem que repreender, você tem que orar e buscar mais a Deus. Porque esse medo, ele vai ser tirado, sim. Pode falar, Edgar. Então, se você se basear em 1 João 4:18, né, que a gente estava até comentando em cima desse texto praticamente, né, se você pensar que lá diz, no amor não há medo, né, o amor de Deus, né, não há medo, pelo contrário, o perfeito amor, né, de Deus expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, né, supõe uma punição, um problema, algo que vai te ferir, né. Mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor de Deus. Então é buscar se aperfeiçoar no amor de Deus, quer dizer, o conhecimento. Quando você está se aperfeiçoando em alguma coisa, você está buscando os detalhes e o conhecimento completo, né? Você pega uma máquina, você fala, eu vou descobrir tudo que tem nessa máquina para eu poder trabalhar bem com essa máquina. Então você descobre todas as pecinhas, funcionamento de tudo, como está sendo utilizado, até onde eu posso chegar com essa máquina para extrair o melhor dela, né? Então é aperfeiçoando, você está se aperfeiçoando em tal determinado instrumento. E se você se aperfeiçoar no amor de Deus, que é o conhecimento da palavra, que é, né, falar com ele, se aproximar, estar próximo dele, quer dizer que você vai estar expulsando o medo. E se você se aperfeiçoa no amor, se você não está, continua com muito medo de tudo, é um sinal claro para o cristão que a gente não, que você, ou eu, você podemos estar assim, não estamos nos aperfeiçoando no amor de Deus. Então é um sinal de que a gente precisa ou se aperfeiçoar mais, ou buscar os detalhes, né? Ou buscar conhecimento daquilo para extrair o melhor, né? Para viver melhor, para produzir mais, para estar mais atingindo pessoas com aquilo que você conhece. Como é que você vai falar do amor de Deus se você não conhece?
Como é que você vai falar, não tenhas medo, e aí aparece qualquer coisa, você sai correndo, brincando, uma barata, você grita, sai correndo e tal. Então, assim, no menor medinho, como diria para o cristão, você já grita, né? Então, a gente precisa estar muito pronto, aperfeiçoado nesse amor de Deus para enfrentar esse medo. E a palavra em João, 1 João 4,18, fala que o amor de Deus, o conhecimento desse amor de Deus, expulsa o medo. Não é que você vai continuar com medo, não, você não vai ter medo, você não temerá, você não vai ter medo. Não é que você vai ter um pouquinho de medinho, não. O cristão não pode ter medo de algumas coisas. Medo dos mortos que vem puxar, sabe? Ficar enrolando os pés na coberta para ninguém puxar os pés à noite, aquela coisa, sabe? Muito cuidado com isso, porque não pertence ao cristão isso. A gente não pode ter isso. Ah, mas eu tenho um pouco de medo de andar no cemitério. Tem que ter mesmo, você pode ser assaltado à noite, né? Se você entrar, né? Conseguir entrar no cemitério à noite, não vá, né? Não vá no cemitério à noite, porque é perigoso, né? Você vai ser assaltado da porta, né? Então, você tem que ter medo, lógico. Mas não medo do que tem lá dentro, né? Não é isso, né? Então, o cristão não pode ter certos medos. Ah, eu tenho, não tenha. Vamos ler aqui na palavra, ó. Diz que nem o mal vai te atingir, diz que Deus vai estar com você, diz que Deus vai estar te protegendo, vai estar te livrando. Mesmo que você morra, Deus te livrou daquilo, sabe aquela coisa? Então não é essa condição que o cristão tem que viver, sabe? Com medo do amanhã, com medo do ontem, né? Ontem eu fui não sei o que, agora eu não sei o que ela. Não, a condição sua é de cristão, e a gente tem que expulsar isso com o amor de Deus, né? Expulsar, né? Esse tipo de coisa na nossa vida. Não tem meio termo, né? Eu acho. A gente vive Verdade. nesse meio termo. Nós vivemos no meio termo, né? Mas a gente não pode viver nesse meio termo. Né? É verdade. E deixando assim uma coisa bem clara, né, como eu falei no começo, às vezes muitos medos ele vêm de traumas também, que precisam ser tratados. Como a Rosi ela falou, né, ela tinha medo lá de ir no velório, tal, tal, tal. Ela foi curada disso aí. Então, às vezes, como a Elzinha, ela tem esse medo. Isso pode ser um trauma de infância que ela nem lembra. E ela pode ter tido um trauma que causa esse medo nela. Então a gente tem que separar as coisas. Às vezes a gente tem um medo por um trauma e tem um medo por falta de conhecimento. Então existe essa diferença também, né? E, então eu já vou estar encerrando aqui. Não deu tempo de terminar tudo, mas eu acho que é uma parte muito importante, um versículo aqui para a gente encerrar, que é Isaías 41:13, que é fantástico, que diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Então, de tudo que nós falamos, isso aqui resume tudo. É entregar na mão de Deus, é estar na presença de Deus. Por mais que as coisas, como o Edgar falou, estejam ruins, por mais que seu mundo esteja desabando, se você estiver na presença de Deus, se você entregar realmente a sua vida para Deus, você nunca vai ter medo. Você nunca vai ter medo porque você confia num Deus que te sustenta. E como diz aqui, não temas que eu te ajudo. Eu te seguro pela mão. Olha que Deus maravilhoso que a gente tem, né? Então, que possamos realmente ficar com essa palavra aí, né? De que Deus está no controle e que Deus nos segura pela mão. Amém. Né? Então, eu espero que tenha dado aí para entender tudo. Eu não sou o Marcelino nem o Edgar, né? Mas eu espero que tenha dado para o pessoal aí acompanhar. Não temos, Vânia. Foi muito bom. Muito e bom. tenha sido de valia. Né? Foi. Amém? Pode seguir aí, Marcelino. Foi muito bom. Não, agora pode finalizar, pode orar, pastor, porque aí, né, pode ficar à vontade aí. Falta o quê? 5 minutos? Menos, um pouco, né? Já pode orar para encerrar. Não é só deixar um recado também, que agora o nosso próximo estudo, que é a segunda carta de Coríntios, eu sugiro que os irmãos deem uma lida aí e façam algumas anotações em algumas coisas duvidosas no texto, porque aí a gente aproveita, né? Às vezes a gente está lá conversando, lendo, né? E levanta a dúvida aí para a gente estar contribuindo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos. É verdade.
É isso aí. Então vamos orar. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Alguém quer... Ainda tem aqui 5 minutinhos. Vânia, a Rose vai falar que barata não é de Deus, viu? Então você sabe A que barata não é de Deus, é verdade. barata não é de Deus. Ela vai falar isso. Eu Acho que tenho ela certeza entrou que ela de vai falar intrusa isso. na A arca de Débora Noé, lá na hora que ele concorda estava aqui. A Débora construindo. balançou a Ele cabeça estava aqui. construindo. Então, medo de barata não está fora dessa história de Fora do expulsar o contexto. medo. Então, não adianta o Então, conhecimento, mas não assim, adianta nada. Medo de de barata tem inseto, que eu ver. acho que não é nem medo, é fobia. Eu, por exemplo, tenho um bicho, não é nem barata, que tem fobia, que eu não gosto de falar nem o nome, né? Não posso nem falar o nome. Então, mas isso não é um Lagarta, medo, lagarta, é fobia. Para, lagarta, lagarta. não faz, chega. É outra coisa, Lagarta, né? lagarta. É outra coisa, é diferente do que a gente está falando aqui hoje. Não adianta o conhecimento da Bíblia e ela aparecer uma lagarta perto dela. Não adianta. Aí vai, não tem jeito. Ela vai gritar, Vai correr. vai correr na hora. Amém. Vamos orar, então. Amém. E não esqueça da ceia hoje, hein, gente? Santa Ceia hoje. Entrega dos dízimos, ofertas. Vamos lá. Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos pela oportunidade, ó Deus, de estudarmos, de aprendermos mais sobre Ti, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha tirar todo o medo, tudo aquilo que não for de Ti, Senhor Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, trazer conforto aos nossos corações, possamos entender, ó Deus, que o Senhor segura na nossa mão, ó Pai, que não precisamos temer mal algum, Senhor Deus, que o Senhor está no controle das nossas vidas, meu Deus. Agradeço por tudo, ó Pai, peço ao Senhor também que seja com essa ceia de hoje, ó Deus. Que o Senhor se faça presente, ó Pai, que haja transformação, ó Deus, que haja mudança nas nossas vidas, naquilo que precisa ser mudado, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Que Deus Como é que é? abençoe. Shalom, Adonai, né? Amém. Deus abençoe a todos. É. Bom domingo. Paz,